Bem-vindos a mais uma das nossas análises. Sabe, quando a gente pensa em leis antigas criadas lá no meio do deserto, é super comum a mente ir direto para aquelas regras super rígidas, muita fumaça, altares, rituais super complexos, não é verdade? Mas e se esses textos esconderem, na verdade, um dos primeiros guias sobre responsabilidade civil e convivência da história da humanidade? A nossa investigação de hoje vai quebrar totalmente esse estereótipo. A gente vai ver como textos que parecem ser só instruções religiosas representam, na vida real, um projeto incrivelmente sofisticado de justiça social. Ok, vamos mergulhar direto nisso. Muitas vezes o quinto capítulo de Levítico é visto só como um apêndice isolado de leis de purificação, aquele típico texto velho e empoeirado, certo? Mas na verdade não. Olhando de perto, a gente percebe que a narrativa ensinava algo muito mais profundo e super pragmático. O perdão simplesmente não acontecia no vácuo. Ele exigia obrigatoriamente que as pessoas fossem absolutamente corretas umas com as outras. Isso muda todo o jogo. O texto deixa de ser uma listinha de regras e passa a ser um verdadeiro manual prático sobre equidade e ética em comunidade. E para a gente entender direitinho essa transição entre o sagrado e a responsabilidade civil, a nossa investigação está dividida em 6 passos bem práticos. A gente vai cobrir o contexto do cotidiano, a responsabilidade social, a escada da justiça, a lei da restituição, a logística no deserto e, por fim, o impacto histórico-teológico. Vamos lá! Começando com o nosso ponto número 1, o contexto do cotidiano. É aqui que a gente vê a mistura do sagrado com o dever civil. Diferente de outros trechos que falam só sobre sacerdotes fechados lá nas suas tendas, esse texto aqui vai direto para a vida real. Ele fala de situações normais do dia a dia, onde um simples esquecimento humano exigia uma ação imediata. E por que isso importa tanto? Bom, porque manter a ordem social e espiritual não era um trabalho que se pudesse simplesmente terceirizar para os juízes. Não, a justiça exigia a participação ativa e honesta de todo mundo. Se uma única pessoa pisasse na bola com as suas responsabilidades, o tecido social inteiro sentia o tranco. A justiça era, essencialmente, um dever coletivo inegociável. O que nos leva ao ponto número 2, a responsabilidade social. E as responsabilidades sociais inesperadas que vinham com ela. Agora, o que é realmente interessante aqui neste ponto é a natureza específica dessas infrações. Primeiro, o texto fala sobre a omissão de testemunho. Basicamente, se alguém ouvisse uma convocação da justiça e ficasse em silêncio, escondendo a verdade, essa pessoa era considerada culpada. Ficar calado era literalmente ilegal. Depois vem o toque em coisas impuras. Pensa bem, no meio do deserto, esbarrar em uma carcaça de animal era quase impossível de evitar. O crime de verdade não era o toque sem querer, mas a negligência teimosa de não se purificar depois. E por último, os juramentos impulsivos. Quebrar uma promessa, mesmo que falada sem pensar, destruía a confiança da comunidade. Avançando para o ponto número 3, a escada da justiça. A gente vai ver uma flexibilidade econômica surpreendente na lei antiga. E isso ilustra de forma brilhante o que acontecia na hora de prestar contas. O sistema era uma forma absurdamente antiga de justiça econômica progressiva. A lei não era cega ao bolso das pessoas. Acompanhe a lógica aqui comigo. O padrão financeiro normal exigia uma cordeira ou uma cabra. Mas se a grana estivesse curta, o sistema permitia entregar 2 pequenas aves. E o mais incrível de tudo, no caso de extrema pobreza, exigia-se apenas um pouquinho de farinha. O rigor se ajustava perfeitamente para que o processo não esmagasse quem já tinha pouco. Essa cláusula para a extrema pobreza é, sem exagero, revolucionária. Exigir só um pouco de farinha pura, deixando de fora itens de luxo como azeite ou incenso, garantia que a expiação era um direito universal absoluto. Limpar o próprio nome não era um privilégio VIP só para a elite que podia comprar animais caros. De forma alguma, ninguém, absolutamente ninguém, ficava de fora dessa reconciliação. Indo agora para o ponto número 4. A lei da restituição, que aborda os mecanismos antigos para lidar com os danos. Quando a infração causava um prejuízo mais direto e calculável, tipo um dano patrimonial contra o vizinho, aí o sarrafo subia. Exigisse um carneiro sem defeito, avaliado com o peso oficial da época, o ciclo do santuário. É aí que entra o famoso Asham, a oferta de reparação. O Asham ia muito além do simbolismo religioso. Ele era uma ferramenta legal, robusta e tangível, criada exatamente para restaurar a ordem tanto na sociedade quanto no lado espiritual, sempre que um dano físico ou uma dívida literal fossem criados.
Então, o ponto crucial aqui é esta taxa fixada em 20%. A gente está olhando, historicamente, para uma das primeiras leis de perdas e danos de que se tem notícia. Quem causasse o prejuízo não precisava só devolver o valor original. Era a lei. Tinha que devolver tudo e ainda acrescentar 20% em cima. Naquele contexto, isso funcionava como uma barreira gigante contra o furto e a negligência. É quase a mesma lógica das indenizações punitivas que a gente vê nos tribunais de hoje. Sensacional, né? Chegamos ao ponto número 5, logística no deserto. A praticidade sendo testada em áreas muito remotas. Como fazer toda essa engrenagem rodar no meio de vales pedregosos no Sinai? É só olhar de novo para a regra das aves para os mais humildes. As rolas e os pombos eram super fáceis de achar nas fendas daquelas rochas, o que tornava tudo muito mais viável e rápido. E tem um detalhe de procedimento que é meio bizarro, mas fascinante. Na hora do abate, o sacerdote tinha que destroncar o pescoço da ave de um jeito muito específico, sem separar a cabeça do corpo. Por que tanto detalhe? Porque isso criava uma assinatura logística única, separando completamente os rituais israelitas dos sacrifícios de outras culturas da época. Finalmente, o nosso ponto número 6. O impacto histórico-teológico. Os efeitos práticos reais e tangíveis da nossa intenção. Vamos avançar e ver como tudo isso constrói um panorama muito maior, juntando a logística prática com um significado teológico. O grande aprendizado aqui é que o erro não era só uma intenção no coração, algo invisível que ficava ali escondido. De jeito nenhum. O silêncio na corte, a falha em se purificar, a violação de uma propriedade, tudo isso criava uma dívida com impactos fortíssimos no mundo físico. A quebra da ética interna exigia, sem falta, uma reparação externa e visível para todo mundo ver. O que torna essa nossa investigação tão marcante é perceber que na cabeça dos autores desse texto milenar, conseguir o perdão espiritual ou dormir com a consciência tranquila era uma missão literalmente impossível se, antes de tudo, a honestidade social não fosse garantida. A vítima tinha que ser compensada. Ponto final. Diante de tudo isso, fica a grande provocação. Será que, com toda a burocracia de hoje, os nossos sistemas modernos não poderiam aprender muito com essa sabedoria antiga que misturava a devolução social com a verdadeira conciliação? É uma ideia poderosa para fazer a gente repensar a justiça de um jeito totalmente novo. Até a próxima!